Olá, alunos! Vamos começando aí mais uma semana de atividades, mais um tema para a gente trabalhar agora no terceiro bimestre. E para essa semana, o nosso tema é um tema de matemática, que eu acredito que vocês tenham visto no PET 2, que é sobre sequência e progressão aritmética, conteúdos relacionados à matemática e que acredito que vocês tenham visto no finalzinho do bimestre ou talvez até ainda estejam vendo. O objetivo do material dessa semana, das nossas atividades, é conhecer os conceitos de sequência numérica e progressão aritmética e também identificar a lógica existente em sequências. Mas qual que é o conceito de sequência? Sequência, gente, é todo conjunto ou grupo no qual seus elementos estão escritos em uma determinada ordem. Então, é um conjunto, né, de dados, de elementos, e esses elementos, esses números, por exemplo, no caso da sequência numérica, estão numa ordem específica, eles estão ordenados. No estudo da matemática, estudamos um tipo de sequência, que é a sequência numérica. Essa sequência ela é composta por números que estão dispostos em uma determinada ordem pré-estabelecida. Então, no caso da matemática, a sequência que a gente estuda são as sequências dos números, sequências formadas por números, sequência numérica, e que os números se apresentam em uma organização, em uma ordem específica. E uma das sequências mais comuns, mais estudadas, que a gente vê inclusive no segundo ano, é a progressão aritmética. O que é a progressão aritmética, que é o nosso tema da semana? Também abreviada pela sigla PA, né? É uma sequência numérica em que faz a diferença, a diferença entre um termo e o seu antecessor na sequência, a partir do segundo, é um número constante, que é chamado de razão da progressão. Então, a gente tem um número, um termo, tem o seu antecessor, né? E a diferença entre o número e o seu antecessor é um número constante que vai permanecer ali ao longo daquela progressão, ao longo daquela sequência, vai ter aquele número constante que é o que nós chamamos na matemática de razão. Né? As progressões aritméticas, elas têm uma razão, e nós vamos ver a fórmula para encontrar essa razão aí, que é o termo que é constante na medida em que os elementos, né, os termos são ordenados na sequência, a gente tem uma razão que é um termo específico, que vai permanecer ali, que vai formar a lógica daquela sequência. Aí nós temos a fórmula utilizada em matemática, que é a fórmula da PA, da progressão aritmética. Ela é dada por esta fórmula, em que a n é igual a A1 mais n menos 1 vezes R, sendo A1 o primeiro termo, no caso, o primeiro número, né, da PA. Por isso, A1 é o primeiro termo. R é a razão, é aquele número que vai ser constante. E o N vai ser o número de termos da PA. Lembrando que nós podemos saber o número de termos, podemos encontrar aí também o termo geral, que é o AN. Nós vamos ver, se aprofundar nisso agora um pouquinho. Vocês já devem conhecer a fórmula da PA, é esta daí. E aí, um resuminho sobre essa PA, que é essa progressão aritmética. Primeiramente, ela é uma sequência, né, em que cada termo a partir do segundo é a soma do anterior com um constante, que vai ser a nossa razão. Então, cada termo, né, a partir do segundo é a soma do anterior com uma razão. Lembrando que a razão é constante. A fórmula do termo geral, que é a que nós utilizamos, a n é considerado aí o nosso termo geral. Aí tem o primeiro termo, que é o A1, n faz referência ao número de termos, então é n menos 1, vezes o R, que é a nossa razão. Existe também a fórmula para nós encontrarmos a soma, né,
dos termos de uma PA, a soma dos termos de uma progressão aritmética, que é essa daí, que é o SN, faz referência à soma do número de termos, né? Aí abre parênteses, o primeiro termo mais o termo geral vezes o número de termos dividido por 2. E essas são as incógnitas, né? As letrinhas aí que faz referência aí que nós substituímos nas fórmulas, né? Geralmente os exercícios vai nos dar alguma informação, às vezes ele pode nos dar o primeiro termo, às vezes o número de termos que a PA apresenta, e aí nós precisamos encontrar a razão, ou às vezes eles nos dá a razão, nos dá o primeiro termo, e nós temos que achar o termo geral, que é o AN. E aí tem alguns exemplos comuns, como por exemplo, quando nós contamos 1, 2, 3, 4, 5. É uma progressão aritmética e a razão nesse caso é 1, né? Porque está indo de 1 em 1 a nossa sequência. 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 6 mais 1, 4 e assim por diante. Assim como também a progressão aritmética aí dos números pares, como 2, 4, 6, 8, é uma PA em que a razão nesse caso é 2, porque está de 2 em 2. A nossa constante aí, a nossa razão seria 2. Bom, então temos mais uma vez a fórmula, né? Especificando cada letra dessas, o que significa. E aí tem um termo que a gente usa muito em matemática, o professor de matemática usa, vocês devem ver nos enunciados das questões sobre PA, sobre progressão aritmética, que é interpolar. O que significa? Interpolar é estabelecer uma PA, ou seja, interpolar ou inserir meios aritméticos. Geralmente os enunciados das questões sobre PA, sobre progressão aritmética, traz para a gente esses termos. Então, quando está pedindo para você interpolar ou inserir meios aritméticos, significa que é para você estabelecer aí uma PA, estabelecer uma progressão aritmética e formar uma sequência aí, né? Geralmente te dá o A1, o primeiro termo, talvez vai te dar também aí a quantidade de termos, e aí você vai descobrir a razão e interpolar esses termos aí na PA. Geralmente o exercício vai fornecer, então, né, as informações para você ir substituindo na fórmula. Para interpolar os termos, precisamos estabelecer a razão da PA, que vai ser a constante, para que possamos construí-la. Então, vamos observar, por exemplo, esse que está aí falando para a gente. Interpolar 6 meios aritméticos, né? É sempre dessa forma que é colocado para a gente. Interpole aí, então, por exemplo, 6 meios aritméticos entre 7 e 42, né? De modo que A1, né, é 7, o nosso primeiro termo da nossa PA é 7, e A8 é 42. Então, vamos lá, nós temos o primeiro termo e temos o último termo aí, que seria o A8, né, uma PA de 8 termos, o A8 é 42. Como que seria a resolução? Bom, precisamos estabelecer aí nessa fórmula, a gente vai tentar encontrar a razão da PA, para que a gente possa interpolar esses termos. A gente sabe que a PA é composta por 8 termos, sendo o A1 igual a 7 e o AN, que seria no caso meu A8, lembrando que o N é o número específico do termo, o nosso A8 aí, o AN seria 42. Então vamos lá, nós temos a fórmula, né? Aí eu poderia colocar assim, de acordo com a fórmula, o A8, quanto que ele vale? 42. Ele é igual ao quê? O A1 vale 7, né? Mas a fórmula diz que eu preciso subtrair N menos 1. O meu N é 8, então 8 menos 1 fica 7, vezes o R da razão, que é o que eu estou procurando. Então, ficaria aí 42 menos 7, porque eu preciso trocar, né? Com a igualdade aí, preciso trocar de membro. O 42 ele vai se juntar ao 47, vai mudar o sinal, muda o módulo, fica negativo. E o 7 vai estar multiplicando o R da nossa razão. Aí a gente troca e daria aí 42 menos 7, 35 dividido pelo 7, e encontraria aí a minha razão, R é igual a 5. Né? Então, achei a minha razão 5, agora eu posso
montar a minha progressão aritmética aí, que começa com 7, meu primeiro termo. Agora que eu sei a razão, eu posso interpolar os termos. 7 mais 5, 12, 12 mais 5, 17, 17 com 5, 22, 22 e 5, 27, e assim por diante até 42, que é o meu último termo, né? O A8, a gente sabe que a PA foi formada aí por 8 termos, e dessa forma eu montei a minha sequência, né? A minha progressão aritmética. Ela tem 8 termos, como foi falado, e tá tudo aí de acordo com o que foi informado pelo exercício. E assim eu monto a progressão aritmética. Existe sempre uma lógica por trás, né? Por isso é importante saber o que você tem de informação e o que você vai precisar achar. É a razão? É o AN, que é o termo geral? Quantos termos a PA tem? O que os exercícios estão te mostrando, né? Às vezes, dependendo dos desafios, eles colocam imagens também. Coloca uma bolinha, depois coloca outra quantidade de bolinhas, aí você vê quanto de bolinhas que aumentou. E aí a gente consegue aí determinar a razão. Existe uma sequência lógica por trás disso, né? Então, essa é a resolução aí da progressão aritmética como exemplo para ajudar vocês. Aí a gente tem as fórmulas, lembrando que aí na outra coluna também tem outro tipo de progressão, que nós não vamos falar dela, mas que é um tipo de sequência também, assim como a gente tem a progressão aritmética, a gente tem a progressão geométrica. A progressão aritmética, então, ela é formada pela razão, o termo geral, que é o enésimo termo, o AN. A gente tem também uma fórmula que a gente pode achar a soma finita, né, que é a soma do número de termos da PA. E na progressão aritmética também nós temos aí algumas fórmulas, né? Tem uma razão, que aí nesse caso da progressão geométrica não é o R, passa a ser o Q, né? E vocês devem já conhecer, que é estudado aí na matemática, né? Mas quem que descobriu a PA, a progressão aritmética, de onde surgiu isso? Bom, o princípio da progressão aritmética, ele parece fácil, mas você sabe quem que foi aí o pioneiro desse fundamento lógico? Quem que utilizou, né, conheceu esses cálculos pela primeira vez? Bom, segundo a história, Carl Friedrich Gauss, com apenas 10 anos, né, ele era alemão, com apenas 10 anos ele encontrou essa fórmula aí, e a fórmula do somatório dos termos da PA. Bom, ele era matemático, astrônomo e físico. Ele viveu na Alemanha e é conhecido como o príncipe dos matemáticos. Então, ele foi um cientista, né, um matemático muito inteligente. Ele viveu na Alemanha, ele teve várias descobertas, vários estudos importantes, tanto que ele é conhecido como o príncipe dos matemáticos. Não porque ele era príncipe, mas porque ele se destacou muito, principalmente aí na aritmética, enfim. E a ele se devem importantes estudos da matemática, da física, da geometria e da astronomia. Entre outras coisas que ele fez, ele desenhou o heptadecágono. Ele estudava muito, teve suas contribuições na área da geometria. Ele também inventou o telégrafo, gente, e definiu o conceito de números complexos. Bom, o menino Gauss, como era chamado, ele nasceu em 30 de abril de 1777, nessa cidade aí de nome estranho, lá da Alemanha, Brunswick. Ele era filho de uma família humilde, desde cedo foi visto como uma criança prodígio, aprendeu a ler e a somar sozinho, né? Então ele era uma criança que se destacou muito desde pequeno. Aos 3 anos, ele corrigiu um erro do pai ao somar os salários aí dos operários, né? Aos 3 anos ele corrigiu um erro do pai dele, que estava calculando aí os salários dos operários, e então ele se destacou desde muito pequeno. Quando ele estudava na escola primária, diz a lenda, tem uma lenda que conta assim, que o professor pediu para os alunos que tentassem resolver um desafio, para os alunos ficarem bastante ocupados e não fazer bagunça.
o professor pediu aos alunos que tentassem resolver a soma de todos os números compreendidos entre 1 e 100. Diz que foi a partir dessa situação, né, conforme diz a lenda, que ele descobriu a fórmula lá da soma do número de termos da PA. Porque o professor pediu lá para resolver a soma de todos os números entre 1 e 100. E por surpresa do professor, o professor pensou que ia manter os meninos quietos e ocupados, mas para sua surpresa, em poucos minutos, o Gauss ele resolveu o problema e estabeleceu aí esse fundamento lógico da progressão aritmética. Então, ainda na escola primária, quando pequeno, ele determinou aí a soma dos termos, né, entre 1 e 100, e acredita-se que esse foi um dos pontos de partida aí que se estabeleceu esse conceito matemático que a gente estuda. Bom, no começo do século XIX, ele abandonou, lembrando que século XIX é 1800, ele viveu lá entre 1700 e tanto e 1800. No começo de 1800, ele abandonou a aritmética, que era um campo de estudo da matemática que ele gostava muito, tem até essa citação dele que a gente vai ver agora. Ele abandonou a aritmética para se dedicar à astronomia, que era uma outra área que ele gostava muito, né, também da física. E ele até criou um método, né, para acompanhar a órbita dos satélites, que é usado até hoje pelos astrônomos, pelos cientistas. E aí eu encontrei uma citação dele, que é essa daqui. Não sei se vocês concordam comigo. Quem é de exatas pode ser que sim. E quem não, ele diz assim, que a matemática é a rainha das ciências e a aritmética é a rainha da matemática. É ele que se destacou muito na aritmética. E aí, vocês concordam com a situação dele, com essa situação? Quem é de exatas vai concordar, né? E aí nós temos nossas atividades, lá coloquei alguns desafios para vocês, como por exemplo o que eu tinha falado aí. O primeiro desafio, a gente tem um desafio com imagens, né? A gente tem uma bolinha e depois vai acrescentando as bolinhas. Vocês vão determinar essa sequência, essa PA e essa sequência, essa progressão aritmética, né? Qual que é o próximo termo dessa PA? Vão utilizar os conceitos aí da aula, né? A nossa fórmula que vocês veem em matemática, e vão determinar aí qual que é o próximo termo, quantas bolinhas vai ter aí onde está a interrogação. Aí tem a letra B, também outro desafio, e mais algumas questões para a gente contextualizar esse tema aí da progressão aritmética. Qualquer dúvida podem mandar mensagem, entrar em contato pelo Telegram. Fiquem com Deus, grande abraço. Não deixem de fazer as atividades.